pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é o critério da segunda derivada para determinar extremos locais de uma função, ou seja, máximos e mínimos de uma função. O critério da segunda derivada, ele é um critério muito útil e muito usado para tal fim. Vamos aprender? Critério da segunda derivada serve para a determinação de extremos de uma função. Então, para que a gente usa? Para conseguir encontrar os extremos, que são, no caso, máximos ou mínimos locais de uma função, tá? Então, o que a gente faz? Seja f uma função derivável no intervalo aberto AB, e ser um ponto crítico. Então, eu vou pegar uma função derivável em um intervalo aberto e ser um ponto crítico dessa função no intervalo. Se o ponto crítico de uma função derivável só pode acontecer da derivada nesse ponto ser zero, tá? Esse ponto está entre A e B. Se a função não for derivável, esse ponto crítico pode não existir derivada, por isso ele é ponto crítico, tá? Mas aqui a gente assumiu que a função assume derivada no intervalo AB. E se é um ponto crítico, logo f' de c é zero. Se a função f admitir a segunda derivada no intervalo AB, nós vamos ter o seguinte. O que a gente tem? Se a derivada segunda no ponto crítico for negativa, então a f vai assumir um máximo local nesse valor c. Se a derivada segunda aplicada a um ponto crítico for positiva, então f vai ter mínimo local em c, tá? Então, primeira coisa é encontrar o ponto crítico, ou seja, eu faço a primeira derivada e encontro as raízes dessa primeira derivada, ou seja, eu vou encontrar todos os c de modo que f' de c seja zero, tá? Então, achei o quê? Ponto crítico. Achei os pontos críticos da função. E aí, o que eu faço? Eu faço a derivada segunda e verifico quanto que é a derivada segunda aplicada em cada um dos pontos críticos. Se a derivada segunda aplicada em ponto crítico der positivo, ele é mínimo. Se der negativo, ele é máximo local. Eu vou fazer a prova dessa proposição na última parte dessa videoaula. Antes disso, vamos ver alguns exemplos, tá? No finalzinho, a gente faz a prova. Então, vamos ver o primeiro exemplo. f de x é x que multiplica x menos 2 ao quadrado. Então, a primeira coisa é encontrar os pontos críticos. Como que eu faço? Derivo a função. Derivar isso é um produto de duas funções. Derivo a primeira, repito a segunda, mais repito a primeira, derivo a segunda. Como que eu derivo uma função ao quadrado? Duas vezes a função elevado a 1, vezes a derivada da função. No caso, a derivada de x menos 2 é 1. Então, aqui eu usei a regra do produto e a regra da cadeia. Resolvo isso aqui, ó, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, resolvo essa conta e encontro isso. Então, a derivada é uma função polinomial do segundo grau. Essa função, o domínio dela é reais, tá? O domínio da derivada também é reais, tá? Então, eu tenho que essa função é derivável e que ela é derivável em todo o conjunto dos reais. Como que eu vou encontrar ponto crítico, então? Eu vou pegar a derivada e vou achar os zeros dela. Então, eu pego a derivada igual a zero para achar quais os valores de x satisfazem isso. Função de segundo grau, delta, né? B ao quadrado, menos 4ac, delta deu 16, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, eu acho 2 e 2/3. Então, eu tenho dois pontos críticos, o 2 e o 2/3. Certo? São as raízes da primeira derivada. O que eu faço com o 2 e com o 2/3? Eu vou aplicar o 2 e o 2/3 na segunda derivada. Então, lembrando, olha, a primeira derivada
3x ao quadrado menos 8x mais 4, derivando isso dá 6x menos 8. Ó, apliquei a regra da potência. Derivada segunda, aplico num ponto crítico e depois em outro. Quando eu aplico nesse primeiro, eu tenho um valor positivo. O que o critério da segunda derivada afirma, então? Que x igual a 2 ocorre mínimo local. Então, o que eu faço? Eu aplico sempre a derivada segunda nos pontos críticos. Apliquei no primeiro ponto crítico, deu positivo, é um mínimo local pelo critério da segunda derivada. Apliquei no segundo ponto crítico, deu um valor negativo, é um máximo local. E o comportamento do gráfico é esse, ó, aqui assume um máximo local, aqui um mínimo local. As raízes da função são 0 e 2, tá? Então, tem esse comportamento aqui para essa função. Vamos ver o próximo exemplo. Eu tenho essa função aqui, que é uma função do terceiro grau, tá? Como que eu faço, então? Eu vou achar a primeira coisa os pontos críticos. Faço a primeira derivada, né? Derivo aqui usando a regra da potência e vejo que essa derivada, ela existe em todo o conjunto dos reais. Não tem problema nenhum, ela é um polinômio de segundo grau, tá? Como um polinômio de segundo grau, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar as raízes. Eu pego a derivada igual a 0, acho o delta, né? Igual a 0. E acho que a única raiz é x é igual a 2, tá? Então, eu faço esse estudo aqui em uma função do segundo grau. X igual a 2, então, é o único ponto crítico dessa função. Como ele é um único ponto crítico, eu vejo, então, que o estudo do sinal da derivada primeira, olha, como é que é o gráfico dessa primeira derivada? Ele é uma coisa assim, ó. Essa função aqui, primeira derivada, é uma parábola com a única raiz igual a 2. Então, eu percebo que essa primeira derivada, ela é toda positiva, ó. Isso daqui não tem valor, não tem nenhum x que eu coloco aqui na primeira derivada e que dá negativo, tá? Então, ele é o único ponto crítico. Faço a derivada segunda, porque eu quero usar o critério da segunda derivada. Quando eu faço a derivada segunda, eu encontro menos 6 mais 3x, tá? Aplico o ponto crítico na segunda derivada, achei 0. Observe que o critério da segunda derivada, ele fala que se eu acho um valor positivo, dá mínimo local, se eu acho um valor negativo, dá máximo local. Mas ele não fala nada sobre dar 0. Apliquei o ponto crítico na segunda derivada, deu 0, eu não posso afirmar nada utilizando o critério da segunda derivada, tá? Eu não posso garantir nada. Mas eu volto aqui na primeira derivada e olho, a primeira derivada, ela é sempre positiva, ó. Todo mundo aqui está acima do eixo, ó. Todo mundo é positivo, maior ou igual a 0 para qualquer x real. Portanto, a função f é crescente, tá? A função f, então, gente, é uma função crescente sempre, em todos os reais. E aí eu vejo que eu tenho, então, o ponto 2, a função é crescente, então ela faz esse comportamento e aqui ela faz esse. Observe que aqui ela vai mudar de concavidade, ó. Aqui ela tá côncava para baixo e aqui chega no 2, ela fica côncava para cima. Isso é o nosso próximo resultado, é o nosso próximo vídeo aqui no canal, que eu vou falar sobre concavidade e inflexão, tá? Acompanhe aí na playlist de derivadas. Agora, após esse último exemplo, nós vamos fazer o quê? A demonstração do critério da segunda derivada, tá? Antes de demonstrar, eu peguei esse resultado aqui, que é um resultado importante. Ele diz o seguinte: se f de x em limite, quando x tende a existir e for negativo, então vai existir um intervalo aberto contendo o a, tal que f de x é negativa para todo x diferente de a no intervalo, tá? Então, quando o limite é um valor negativo, ou seja, limite de x tendendo a de f de x for um L negativo.
Então, quando esse limite é um número negativo, eu consigo encontrar sempre um intervalo aberto contendo esse valor, tal que a função está negativa nesse intervalo. Às vezes, esse intervalo pode ser um intervalo pequeno, mas para a gente, encontrando o intervalo, já tá bom, já funciona, tá? Então, vamos ver isso aqui, ó. Primeiro, a letra I, vamos voltar lá. O que a gente está provando? A gente está provando isso daqui, ó. A gente está provando esse resultado, ó. Se a derivada segunda é negativa, então F vai ter um máximo local. É isso que eu quero provar, tá? Que ela vai ter um máximo local quando a derivada é negativa no ponto crítico. Então, por hipótese, a derivada segunda no ponto crítico existe e é negativa. Então, o que é a derivada segunda? É o limite de x tendendo a c de f' de x menos f' de c sobre x menos c. Então, por hipótese, f duas linhas de c é negativo. O que eu garanto, então? Por essa proposição, eu garanto que existe um intervalo aberto I contendo c tal que essa função que está aqui dentro, ó, essa função que está aqui dentro é negativa para todo x em C, tá? Para todo x em I. Então, tem aqui um intervalo I, tá vendo? Contendo C, tal que essa função aqui é negativa nesse intervalo. Seja A, esse intervalo aqui, ó. A vai ser esse intervalo, à esquerda de C. Então, o A, ele é isso aqui, ó, A. É um intervalo aberto, contendo todos os x pertencentes a I com x menor que C. Então, esse intervalo aqui que eu achurei. C é o extremo direito desse intervalo, então. E seja B o intervalo aberto com todos os pontos x, tal que x maior que C. Então, o B é esse intervalo aqui, ó, tá? Se x está em A, então x menos C é negativo. Ó, x menos C é negativo. Isso daqui, ó, um quociente negativo com denominador negativo. Logo, o numerador tem que ser positivo. Então, eu cheguei em f' de x maior que f' de C. Só que quem é o f' de C? É zero, porque o C é ponto crítico. Então, eu cheguei em f' de x maior que zero, tá? É isso que eu cheguei. E, então, eu cheguei aqui, ó, nesse pedaço aqui, que é no A, o f' é maior que zero. Se o x está em B, então x menos C é positivo. Porque olha só quem é o intervalo B. X menos C é positivo em B. E esse quociente aqui, então, tá com denominador positivo. Como que ele vai dar negativo? O numerador tem que ser negativo. Logo, f' de x é menor que f' de C. Só que o f' de C é zero, porque o C é ponto crítico. Então, f' de x tá dando menor que zero. Então, eu tenho, ó, à esquerda, f' positivo, à direita, f' negativo, com C ponto crítico. Pelo critério da primeira derivada, nós concluímos, então, que ocorre um máximo local nesse ponto. Porque, ó, função à esquerda cresce, à direita decresce. Então, eu tô com a função crescente, chega no C, ela decresce, tá? Então, a função cresce, chega em C, ela decresce. Crescente, decrescente. Então, o que o critério da primeira derivada nos diz? Que ocorre um máximo local. Eu quero que vocês façam de exercício a demonstração, né? A prova do item 2 da proposição, certo? E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo da playlist e não perca nada. Vamos aprender sempre. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Até a próxima. Tchau!